A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 28, e versículos de número 10 ao 15, que vai nos dizer assim: Partiu Jacó de Berseba, seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vemos, irmãos, que em um momento de dificuldade na vida de Jacó, em um momento que ele precisou se ausentar da casa de seu pai, ir para uma terra diferente, ir para a casa do seu tio ali, morar de favor, porque a Bíblia diz que Esaú, o irmão de Jacó, o queria matar. Então Esaú, ele queria mesmo fazer o mal com Jacó, e Jacó precisou fugir. E a Bíblia nos diz que nesse momento de transição, de dificuldade, o Senhor, ele resolveu se apresentar para Jacó. Aqui nós entendemos que em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos que nós pensamos que o nosso Deus não pode se apresentar para a gente, são nesses momentos em que Deus escolhe para ter um particular conosco. Talvez você está passando por lutas, por adversidades que você não entende. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu quero me apresentar para você. Esteja sensível, esteja atento à voz do Espírito Santo que falará contigo por esses dias, que trará direções para a sua vida, que mudará a sua história. Porque quando o Senhor, irmãos, ele resolve se manifestar para a nossa vida, automaticamente ele traz para nós revelações. Ele traz para nós direções e nos mostra que Ele está conosco, nos mostra o que nós devemos fazer. E é isso que Deus vai fazer com pessoas que estão me ouvindo agora. Ele vai trazer direções para a sua vida e confirmar que Ele está com você. Porque em momentos de dificuldade, o que a gente mais quer, irmãos, é saber se Deus está conosco. O que a gente mais quer é ouvir a voz de Deus. Ficamos ansiando por ouvir a voz do Senhor. O teu anseio hoje não é ouro, não é prata, mas é ouvir a voz de Deus. É ouvir Deus dizer que está contigo, que não te deixou, que não te desamparou. Imagine esse momento de dificuldade na vida de Jacó. Jacó estava saindo ali da casa de seu pai, do seio da sua família, para morar de favor. A vida de Jacó tomaria um rumo novo. Pois é, tem momentos, irmãos, que mudanças chegam para a nossa vida. E Deus está dizendo: é para a tua história tomar um novo rumo. Eu quero dar uma nova direção para você. Declare comigo: eu recebo a nova direção que vem de Deus, mesmo que eu não entenda. Eu recebo a nova direção que vem de Deus, mesmo que eu não entenda. A gente observa aqui, irmãos, que Jacó, ele estava indo em direção a Harã, e quando ele chegou a certo lugar, a Bíblia diz que ele pegou uma pedra e fez de travesseiro e se deitou. Jacó não estava esperando ter uma visão daquela. Tem momentos que Deus, ele vai escolher se apresentar para mim e para você em momentos, sabe como, irmãos, que a gente não está esperando. Tem momentos que a gente nem aguarda e o Espírito Santo nos visita. São nesses momentos de angústia, de solidão, de adversidade, em que você não entende muitas coisas, que o Senhor resolve se apresentar para você. Declare comigo: eu creio que durante esse processo Deus vai se apresentar para mim e não tardará. Eu creio que durante esse processo, Deus vai se apresentar para mim e não tardará. Nós observamos aqui, irmãos, que a Bíblia diz que depois que Jacó deitou ali sobre o travesseiro, que era uma pedra, ou seja, não era algo confortável, a gente entende isso. E muitas vezes Deus vai nos tirar da zona de conforto para se apresentar para nós. E eu sei que Deus, ele está tirando pessoas aqui da zona de conforto. Lugares confortáveis, irmãos, geralmente não são lugares onde Deus se manifesta.
São em lugares desconfortáveis, em momentos que a gente está sem entender nada. É que o Senhor começa a nos mostrar a direção dele. Então, fazer uma pedra de travesseiro não era fácil. Mas Jacó estava ali e a Bíblia diz, irmãos, que ele teve um sonho. Que era posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deus começou a abrir a visão espiritual de Jacó e é isso que Deus quer fazer com você. As adversidades conseguem te aproximar de Deus. As adversidades conseguem abrir os teus olhos espirituais. Eu vejo o Espírito Santo se manifestando para pessoas que estão me ouvindo agora e dizendo para você, eu quero abrir os teus olhos espirituais. Eu não quero que você viva da experiência dos outros. Jacó não poderia viver das experiências de Isaac e de Abraão. Ele precisava ter as experiências dele. E é pessoas que estão me ouvindo agora, que não estão entendendo nada, que vão começar a ter suas próprias experiências. Você não vai viver das experiências da irmã, do pastor, da missionária, não. Você vai viver das experiências que Deus vai lhe entregar. E Deus está dizendo, nestes momentos de dificuldade, eu dou experiências para você. A Bíblia diz que a visão de Jacó aqui, você observa que foi espiritualmente aberta. Jacó começou a contemplar aquilo que ele não via. Não havia manifestação do poder de Deus para Jacó até então. Mas aí no momento de dificuldade, no momento em que Jacó precisou sair do conforto, no momento em que Jacó precisou sair do comodismo, é nesse momento aí em que Deus se manifesta para ele. Deus nos tira do conforto. Deus nos tira do comodismo para ele se apresentar para nós e trazer planos muito maiores do que os nossos. Deus não queria que Jacó ficasse somente na casa de Isaac, sendo uma pessoa ali que sua mãe amava, sendo uma pessoa que era um filhinho da mamãe, que a mãe sempre auxiliava, sempre estava por perto. Não, Deus queria um particular com ele, Deus queria maturidade. E tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que o Espírito Santo está dizendo para você, eu quero te dar maturidade. Declare comigo, eu recebo de Deus maturidade. Eu recebo de Deus maturidade. A Bíblia vai nos dizer que perto dele estava o Senhor. No tempo de dificuldade, Deus está perto de você. No tempo de adversidade, o Senhor está perto de você. E o Senhor se apresenta para para Jacó, glória. O Senhor está aqui neste lugar e Ele está dizendo, diga minha filha que nesta dificuldade eu quero me apresentar para ela. Eu quero me apresentar para Ele de maneira diferente. Você sabia que Deus escolhe as dificuldades para se apresentar para nós de maneira diferente? A Bíblia diz que perto de Jacó estava o Senhor. O Senhor está dizendo para você, eu estou perto de você. Você não queria confirmação? Deus, será que o Senhor está comigo? Deus, será que o Senhor está me vendo? Eu estou com medo. O processo tem sido árduo. As lutas têm sido constantes. Eu não estou entendendo o que eu estou passando. Será que o Senhor está ao meu lado? Deus te dá uma confirmação. É você mesmo que estava com o coração aflito e angustiado. Será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está no controle de tudo? A Bíblia diz que o Senhor estava ao lado de Jacó, estava perto dele. O Senhor está dizendo, eu estou perto de você, eu estou contigo e não te desampararei. O Senhor começa a fazer promessas para Jacó naquele momento, e eu vejo aqui Deus renovando promessas, eu vejo Deus renovando alianças, eu vejo Deus renovando pessoas através dessa palavra e dizendo, a dificuldade não é um castigo, a dificuldade é um caminho que Deus está usando para que Ele se apresente para você, para que Ele manifeste a glória dele na sua vida, para que Ele possa te fazer provar do sobrenatural. Declare comigo, eu creio que durante este tempo de dificuldade eu vou provar do sobrenatural de Deus. Eu creio que durante este tempo de dificuldade eu vou provar do sobrenatural de Deus. Isso é a resposta de Deus. Deus está respondendo você e dizendo, tá vendo por que as dificuldades? Tá vendo por que as lutas? Tá vendo por que as portas fechadas? Tá vendo por que você não tá entendendo muita coisa? Jacó precisou sair da casa de Isaac. Jacó precisou sair da barra da saia de Rebeca, porque Deus tinha um propósito. Todas as vezes que Deus tiver um propósito grande na sua vida, Ele vai provar você para te dar maturidade. É como eu falei, Deus não quer que a gente viva das experiências dos outros. É claro que os patriarcas, Isaac e Abraão, tinham experiência para passar para os seus filhos. Só que
Nós sabemos que Deus queria ter um particular, porque era algo com Deus e Jacó. Deus quer ter um particular com você. E é por isso toda essa diversidade, é por isso que Deus te confirma, tô te vendo. É por isso que Deus te confirma, estou ao seu lado. É por isso que Deus te confirma, não te desamparei. Deus começa a fazer promessas grandiosas para Jacó. Deus começa primeiramente dizendo, mostrando para ele que Deus estava com ele. Porque não adianta ser portador de grandes promessas. Não adianta Deus te entregar coisas grandes se você, meu irmão e minha irmã, não tiver a presença dele ao seu lado. Jacó tinha a presença do Senhor ao lado dele. O Senhor está falando contigo. Eu estou ao seu lado quando a gente ver o cumprimento das promessas de Deus para Jacó. Porque tudo que Deus falou, Deus cumpriu aqui. Toda promessa que Deus disse para ele, Deus fez acontecer, que Deus guardaria ele. E que o Senhor não iria desamparar até cumprir aquilo que o Senhor havia dito. Ou seja, Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus que promete e cumpre. Mesmo em meio às adversidades, mesmo Jacó passando anos, tendo problemas, ele conseguiu vencer e chegar aonde Deus tinha para ele. Muitas vezes a gente pensa que o tempo que passa nos afasta da promessa ou que Deus acabou esquecendo do que ele falou, mas passaram-se anos para haver o cumprimento da promessa também na vida de Jacó, mas Deus cumpriu. Deus cumpriu porque Deus disse, eu estou contigo. Deus cumpriu porque Deus disse para ele que guardaria ele por onde quer que fosse e que ele voltaria para aquela terra. Ou seja, Jacó, você não vai perecer porque eu estou contigo. Jacó, você não vai morrer porque eu sou na tua vida e eu te escolhi. Eu permiti toda a dificuldade, eu permiti toda a adversidade na sua história para que eu pudesse me manifestar para você. Tem pessoas aqui precisando, irmãos, dessa resposta. Deus, por que tantas coisas difíceis? Por que essa porta está fechada? Por que tantas desavenças, tantas lutas, tantas dificuldades? Porque muitas vezes, Senhor, eu busco uma paz que eu não encontro. E eu olho para um lado e olho para o outro e não vejo saída. Deus está dizendo, a paz que você busca está em mim. A paz que excede todo o entendimento, confie na minha palavra. Tem muitas pessoas aqui, o Senhor me mostra, que estão aflitas e angustiadas porque não tomaram posse da palavra. Porque as promessas de Deus para você é grandiosas, são lindas, mas você olha e você diz, é longe da minha realidade. É longe daquilo que eu mesmo posso contemplar. E muitas vezes Deus vai nos fazer promessas longe da nossa realidade, que é pra gente entender que não é a nossa mão, que é pra gente entender que não é a força do nosso braço, que é pra gente entender que não é sobre nós, mas é sobre o Deus que nós servimos. Declare comigo, eu creio que o Deus que eu sirvo é grande, é fiel e é perfeito, e Ele me fará viver as promessas dEle. Eu creio que o Deus que eu sirvo é grande, é fiel e é perfeito, e Ele me fará viver as promessas dele. Jacó tinha promessas que precisavam ser colocadas em prática. E quando é que elas seriam colocadas em prática? Quando Jacó tivesse maturidade o suficiente para viver os propósitos de Deus. E por isso, Deus permitiu tudo acontecer, porque tem coisas que não é vontade de Deus, mas tem coisas que é permissão de Deus. E aqui eu vejo uma permissão de Deus para que Jacó pudesse sair da barra da saia de Rebeca, para que Jacó pudesse ter a experiência dele com Deus, para que Jacó pudesse se tornar um homem como homem de Deus, um homem portador de promessa, é uma pessoa participante da aliança. Deus, Ele não vai te entregar grandes planos se você não tiver maturidade para isso. Jacó não tinha maturidade ainda, mas Deus o ensinou. Deus o moldou. Todas as vezes que Deus te faz promessas, Ele vai te moldar. Eu digo que Ele vai ensinar a ser gente, porque Ele nos ensina, né, irmãos? Ele vai moldando, Ele vai trabalhando, Ele vai lapidando o vaso, Ele vai moldando, vai moendo. Irmãos, Ele vai fazendo conforme a vontade dEle. Mas quando chega o tempo dele cumprir a promessa, Ele cumpre. Mas é quando você está preparado. Todo o processo que Jacó enfrentou, o Senhor estava com ele. Havia uma promessa, eu estou te guardando. E hoje Deus diz para você, eu estou ao seu lado durante todo o tempo de processo. Eu estou ao seu lado durante todo o tempo de adversidade. Eu estou ao seu lado, não te deixarei e nem te desampararei. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida e todo o processo que você está vivendo é necessário. Os momentos de dificuldade são os momentos em que Deus mais se manifesta para os seus filhos. Eu vou repetir para alguém entender. Os momentos de dificuldade são os momentos que Deus mais
mais se manifesta para os seus filhos. Deus te trouxe aqui para lhe falar: estou no controle da situação e quero me manifestar para você e quero te confirmar através dessa palavra que eu estou ao seu lado. Declare comigo: o meu Deus está ao meu lado, eu não preciso temer a nada. O meu Deus está ao meu lado, eu não preciso temer a nada. Jacó não precisava ter medo, só precisava confiar. Pessoas que estão me ouvindo agora estão passando por dificuldades, mas você só precisa confiar, porque sobre a tua vida há uma garantia: Deus está contigo. Sobre a tua casa há uma garantia: Deus está no controle de todas as coisas e Ele não vai deixar você e os teus, Ele não vai desamparar até Ele cumprir o que Ele falou, porque Ele é fiel. Pode ser grande a promessa, mas eu quero lhe dizer que maior é o Deus que te chamou, maior é o Deus que te fez a promessa, e não duvide do que Deus vai fazer por causa do tempo ou por causa das adversidades. Houve um tempo de espera na vida de Jacó, houve adversidades, momentos em que ele enfrentou, porque ele precisava ser preparado por Deus. Pessoas que estão me ouvindo agora estão passando por dificuldades e por lutas, porque precisam ser moldados por Deus, ser trabalhados por Ele. Então, esse travesseiro aí que você está deitando, que é duro, que é uma pedra, dificuldade está grande, você não está entendendo nada, é Deus moldando você para que Ele possa se apresentar de maneira miraculosa, sobrenatural e extraordinária para a sua vida. Deus mostrou para Jacó: Jacó, você não está sozinho. E hoje Deus está mostrando para pessoas que estão me ouvindo agora: você não está sozinho, você não está sozinha, mas eu estou ao seu lado. Tudo isso é um processo para que eu possa me manifestar para a sua vida e para que você possa viver grandes propósitos na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, pela tua fidelidade, Deus. Pai, obrigada por nos confirmar que o Senhor está ao nosso lado. Isso precisa ficar gravado na nossa mente e no nosso coração, porque nos momentos de adversidade, muitas vezes pensamos que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor nos abandonou, até mesmo que estamos sozinhos na caminhada, quando olhamos para o lado e para o outro e muitas vezes não vemos saída. Mas são nesses momentos em que o teu Espírito Santo resolve se manifestar. São nesses momentos em que a tua glória é revelada para nós. Foi nesse momento que Jacó teve a visão na escada ali, meu Deus, de Betel, e ele viu os anjos subindo e descendo. Foi neste momento em que Jacó contemplou o Senhor falando com ele e dizendo que ele era participante da tua aliança. Deus, grandes propósitos o Senhor tem para revelar em meio a processos aqui para pessoas que estão me ouvindo, pessoas que não estão entendendo a adversidade, mas a adversidade é necessária para que o Senhor possa se manifestar para nós de maneira clara, sobrenatural, e para que a gente entenda que o Senhor sempre esteve no controle de todas as coisas e que tudo contribui para o bem, todas as coisas, Pai, contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Tudo estava contribuindo para o bem de Jacó, era para maturidade, era para cumprimento da tua palavra, para que o Senhor pudesse manifestar a glória do Senhor na vida dele. E eu creio, Pai, que assim será na vida dos teus filhos. O Senhor manifestará a tua glória, porque todo o processo é o que o Senhor está, meu Deus amado, permitindo para trabalhar na vida dos teus filhos. Pai, eu creio que depois do processo tem vitória. Eu creio que depois do processo tem cumprimento de palavra, como teve na vida de Jacó. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária. Deus, eu creio no testemunho, eu creio no milagre, eu creio na resposta na vida dos seus filhos. Pai, eu te peço também que o Senhor traga causa ganha, meu Deus, para aqueles que precisam, aqueles que estão pedindo ao Senhor, Senhor, traz uma causa, traz uma assinatura
assinatura, meu Deus, faz papéis ser assinados, faz causas ser resolvidas e o teu nome ser glorificado. Eu te peço em especial por causas impossíveis. Pai, eu te peço também, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada um que está aqui servindo de canal de bênção diariamente, meu Deus amado, no nosso canal, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, continua falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele está no controle de todas as coisas e toda essa dificuldade é para que Ele possa se manifestar para você de maneira sobrenatural, mostrando para você, meu irmão e minha irmã, que em meio às dificuldades e adversidades na nossa vida, nós vemos a manifestação do poder de Deus de maneira clara, nos mostrando que nós nunca estamos sós, porque Deus está ao nosso lado. Sim, Ele está ao seu lado durante esse processo. Você não queria confirmação? Pois é, Deus está falando ao seu coração, eu estou contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém, creia que Deus é contigo.